O tema que eu escolhi para falar aqui é a comunicação como ferramenta de poder pessoal. E eu quero te ajudar a ampliar suas percepções para usar as próprias habilidades, aquilo que você já tem e já usa, de uma forma mais poderosa, mais empoderada, para que você tenha maior destaque na vida pessoal e profissional. É isso mesmo, você já tem tudo o que precisa para ter mais destaque e usando a comunicação. A gente vai estudar os dois aspectos mais importantes nesse sentido, as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais. Para a comunicação ser efetiva, é muito importante que a gente se conheça. O autoconhecimento é o maior investimento que você pode fazer para você mesmo, para que entenda como você funciona. É assim que a gente cresce, é assim que a gente se desenvolve, também na comunicação. E o que isso significa na prática? É você se perceber cada vez mais. Você já estudou a forma como se comunica? Comunicação é algo que ninguém estuda. Infelizmente, nós não temos a cultura de refletirmos sobre a comunicação. E as exigências, a autocrítica e as demandas começam a provocar esse tipo de reflexão. Lembra de quando você era pequeno e na escola ia apresentar um trabalho lá na frente? Muita gente conta que sofreu bullying num momento como esse. E que muitas vezes a professora, sem má intenção, acabava ressaltando a importância de colegas ou de alunos que já tinham mais facilidade. Os que não tinham facilidade ficavam para depois. E é exatamente isso que a gente precisa fortalecer, os pontos que precisam ser desenvolvidos. No trabalho de coaching, a gente sempre olha primeiro para os pontos positivos. O que você já faz de bom? Quais são as suas grandes habilidades? O que você tem mais facilidade? Isso você reforça, valoriza, reconhece e comemora. Esse roteiro é bem importante, tá? O que você precisa desenvolver ainda? O que a gente chama de pontos de melhoria? Aí sim, nós vamos trabalhar para desenvolver o que pode ficar mais aprimorado e que você ainda não desenvolveu. É um processo. É um processo de autoconhecimento, de reconhecimento do que pode ser ainda trabalhado e depois você faz tudo isso com mais facilidade, se sente mais autoconfiante e pode se comunicar fluentemente, com tranquilidade. O importante é que isso não seja um peso na sua vida. O importante é que você aproveite as oportunidades de comunicação sem que isso seja um sofrimento. Para que você possa exercitar o reconhecimento dos pontos positivos, é importante fazer uma lista. Minha sugestão é, pegue uma folha de papel e uma caneta e vá anotando tudo que você entende que já faz bem, no sentido da comunicação. Talvez você me diga, eu não faço nada de bem, eu não tenho nada de positivo na comunicação, para ser um bom comunicador eu teria que nascer de novo. Eu vou te sugerir pensar de uma outra forma. Muda esse discurso só um pouquinho. Tenta enxergar o que tem de positivo. Elogios que você já recebeu, reconhecimentos que as pessoas já fizeram a seu respeito quando você conversa informalmente com alguém ou até quando se apresenta formalmente numa reunião de negócios. Sempre que te fizerem elogios e reconhecimentos, reconheça e agradeça. Se a gente não reconhecer os próprios pontos positivos, quem é que vai enxergar? Nesse momento, faça o papel do seu melhor amigo. O que ele diria para você se te visse se comunicando? Se ele disser que você vai muito bem, que você tem uma boa voz, que você gesticula muito bem e tem um conteúdo atraente, aceite. Muitas vezes as pessoas têm a mania de dizer, imagina, são seus olhos, eu não me comunico bem não, eu tenho o maior medo de me expor em público. Ok, o medo até pode existir. Se ele ficar só dentro de você e você conseguir trabalhar isso, administrar isso de uma forma positiva, ninguém precisa saber. É claro que eu não vou chegar na frente de uma plateia e dizer, gente, eu tô morrendo de medo de estar aqui. Eu nem sei o que eu vim fazer aqui. Por quê? Isso pode passar insegurança para quem está assistindo. Então eu preciso ficar firme, administrar esse medo em mim, não deixar que esse monstro que me apavora cresça e me domine e me congele, e sim fazer o papel mais bonito que eu possa fazer naquele momento. A gente tira sim o melhor da gente quando a gente decide que isso vai estar na frente de tudo,
que isso é mais importante que o medo, que isso é mais forte que a ansiedade e a baixa autoconfiança. Por isso que eu insisto na lista dos pontos positivos. Já pegou o papel e caneta? Vai lá, anota. Me acho simpático, me acho uma pessoa inteligente, eu acho que eu tenho uma boa voz. Isso da boa voz, aliás, eu gostaria aqui de abrir um parênteses, é algo que eu ouço muito das pessoas. Quando eu estou numa palestra, eu sempre pergunto: levante a mão, por favor, quem acha que tem a voz bonita. E a grande maioria não levanta a mão. Por que você acha que não tem uma voz bonita? É a voz que te ajuda a manifestar as mensagens que você tem para o mundo. A voz é um dos seus maiores instrumentos de comunicação. Se você não tivesse a voz, se comunicaria também, usando outras habilidades. Mas é com a voz que você bota a boca no trombone, que você fala para o outro que o ama, que você fala para o outro que seu espaço é esse limite e que você não quer que o outro ultrapasse, que você comunica tudo de bom que tem dentro de você para as pessoas. É com a sua voz que você encanta. Portanto, é hora de reconhecer que a sua voz é bonita sim. Eu vou te dar uma dica agora, bem valiosa para que você possa começar a reconhecer a voz. Você usa o WhatsApp? Costuma digitar ou usa a gravação para se comunicar? Se você não tem usado a gravação, já começa a ser uma tarefa importante para que você reconheça a própria voz. Depois de gravar e enviar para a pessoa, ouça a voz. Com isso você vai reconhecer possíveis vícios de linguagem, a sua dicção, às vezes faltam S's no final, às vezes a organização da fala não está tão boa, com tanta clareza. É um grande estudo isso. Grave pelo WhatsApp para poder começar a gostar da sua voz. É assim mesmo. A voz que eu estou usando agora para me comunicar com você chega em você de uma forma e para os meus ouvidos ela é outra. Com o tempo você vai se acostumando e gostando de ouvir a própria voz. Isso pode fazer parte de uma lista de tarefas que você pode ou não começar agora para se desenvolver como comunicador. O outro ponto é o espelho. Quantos de nós olhamos para o espelho e gostamos do que vemos? Modelos que a sociedade impõe acabam nos afastando da gente mesmo, porque a gente tem um ideal de beleza que muitas vezes pode achar que o outro não vai aprovar. Que tal a gente começar a gostar da nossa imagem? Isso também é um ponto fundamental para se reconhecer como valioso. Assim você vai liberar, quer saber? Você vai liberar um piano das costas para poder se reconhecer como um grande comunicador. Então, o fundo disso, a base disso tudo, é a parte comportamental. É quando a gente se gosta, se reconhece, se valoriza, para depois poder botar para fora tudo de bom que a gente tem, usando também as habilidades de comunicação. E a sua lista de pontos positivos está crescendo aí? Você já colocou, por exemplo, que entende que tem uma fala organizada? Que fala de uma forma clara? Que tem um bom vocabulário extenso? Que não reconhece vícios de linguagem em você? Por que os vícios de linguagem às vezes impedem que a comunicação seja clara e flua bem? Vou te dar um exemplo, vou contar aqui uma breve história. Uma vez fazendo coaching de comunicação com um cliente, nós gravamos uma simulação de fala dele, olhando para a câmera e se expressando. Ao final eu disse, agora vamos assistir para que nós possamos reconhecer os pontos positivos e analisar o que pode ser desenvolvido. A gravação durou 6 minutos. E ele contou, eu percebi que durante o momento em que ele assistia, ele fazia anotações no papel. Ele contou 34 nés. Ao final ele me disse, eu não acredito, durante 6 minutos eu falei 34 vezes o né? Eu não sabia que eu falava né. E por que ele não sabia? Talvez porque não se ouvisse. Como é que eu posso falar sem ouvir o que eu estou dizendo? Sem perceber se eu engoli uma palavra, se eu engoli o S ao final de uma palavra, se eu fiz confusão com o que eu dizia e nem me toquei. É preciso me concentrar então no que eu falo. É preciso que eu me reconheça enquanto me manifesto. E isso é um exercício que você começa fazendo a partir da audição das suas gravações e a partir do reconhecimento,
olhando no espelho ou não, porque muitas vezes eu não tenho um espelho aqui do meu lado para que eu possa de vez em quando dar uma olhadinha e perceber se eu estou fazendo caras e bocas. Eu posso estar conversando com você e fazer uma cara assim, torta, sem perceber que eu fiz isso. E aí você vai dizer, nossa, será que a Áurea não está gostando do que eu falei? Será que ela não gosta da minha companhia? E não é nada disso. Isso pode estragar um relacionamento sem que você perceba, porque não está notando que fez ou falou algo inadequado para aquele momento, para aquela situação. Por isso é importante, novamente vou frisar, que você se conheça e reconheça. Sabe quando cai a ficha? E você começa a perceber que as falhas de comunicação ou a falta de comunicação te impedem de crescer? Muita gente acaba passando a vida, vivendo a vida, se escondendo por trás dessa, talvez, deficiência ou dificuldade de superação ou falta de decisão para se superar e deixa isso para lá. Quando um novo cliente me procura, ele normalmente vem com essa decisão já tomada. Os discursos costumam ser assim: isso está me incomodando tanto que agora eu entendo que eu preciso me comunicar melhor. Eu já perdi tantas oportunidades na empresa que eu entendi que não é falta de conhecimento, que não é falta de técnica, mas é falta de habilidade de comunicação que me impede de crescer. Um executivo que trabalha numa multinacional importante no Brasil, em São Paulo, estado de São Paulo, me procurou dizendo: eu sou diretor, mas podia ter chegado a presidente se me comunicasse melhor. Hoje, o presidente da empresa não faz nada sem me pedir aprovação, porque ele não conhece tanto da empresa quanto eu. Mas é ele que se comunica bem. Toda vez que eu tenho que fazer uma reunião para minha equipe, eu suo tanto a camisa, literalmente, a camisa dele ficava molhada, e isso na simulação, durante a sessão de coaching, ele me mostrava que isso o impedia de conseguir ter uma comunicação clara com a equipe, de poder passar autoridade, confiança, credibilidade, e por isso ele ainda não tinha conseguido subir os degraus que desejava. Quando essa ficha cai e você entende que precisa dar o primeiro passo e tomar a decisão de se comunicar melhor, aí sim você está fazendo a coisa certa. Porque você está admitindo para você que esse é um desafio que você quer superar. Se isso é visto como uma grande pedra na sua frente, que é um grande obstáculo e dali você não sai, então vai ser mais difícil, vai ser um desafio ainda melhor você se colocar como alguém que realmente decidiu superar o tal obstáculo. A comunicação é para todos. Todos nós podemos desenvolver. E aí posso contar para você uma história pessoal? Até os 18 anos eu era muito tímida. Eu só falava com os mais conhecidos. Eu não tinha coragem de me colocar na sala de aula, na frente das pessoas, com confiança para me manifestar. Apresentar um trabalho de classe, ainda no início da faculdade, era algo que eu sentia medo, era um receio, tinha temor. Até que eu assumi isso como um desafio. Quero me comunicar melhor. E aí sim, dado o primeiro passo, você começa a se perceber mais as pessoas e as situações e entender que, tirando bom proveito dessas situações, você também vai ganhar mais destaque. Quem não quer mais destaque? O maior sonho, necessidade, demanda de todo ser humano é ser reconhecido, é ser aplaudido. Eu não estou falando de grandes plateias te aplaudindo e tal, mas é do reconhecimento do outro. Quando o outro entende que você faz a diferença, aí sim você se encontra no seu lugar. Você passa a entender que você faz diferença e gosta desse lugar. Quem é que não gosta? Teve um outro executivo que eu atendi e que eu pedi para ele fazer um exercício que talvez seja interessante também para você desenvolver. Fazer um desenho de você enquanto comunicador. Como é que você se enxerga como comunicador? Ele desenhou uma mesa numa sala de reuniões com 6 cadeiras, 3 de cada lado. Só que para representar as cadeiras, ele fez a letra A. Ele fez 5 cadeiras com o A maiúsculo e numa cadeira ele fez um Azinho pequenininho, minúsculo. E disse para mim: esse A minúsculo sou eu nas reuniões. Eu sou diretor da empresa, mas dentro de uma reunião é assim que eu me sinto. Pequeno, sem força, sem poder.
E começamos a desenvolver o trabalho no coaching de comunicação para que ele se sentisse autoconfiante. Conteúdo, ele tinha de sobra. Conhecimento na área, muito a manifestar. Mas na hora de se comunicar, algo travava, algo o impedia de passar aquilo adiante. Não com autoridade no sentido autoritário, mas com poder pessoal, para que aquilo marcasse uma reunião, para que aquilo fizesse com que as pessoas o reconhecessem como realmente ele era, um diretor. E aquilo pudesse dar chances para que ele pudesse também subir na carreira. Isso vale também para a vida pessoal. Quantas vezes alguém te dá uma opinião e de tão forte que a pessoa é ou fala, aquilo te inibe e você acaba acatando sem pensar se é aquilo que você quer, porque o outro tem mais força enquanto comunicador. Quantas vezes o seu limite foi rompido porque você permitiu? Quantas vezes você fez o caminho que não desejava porque não conseguia se manifestar? Porque não dizia, peraí, para mim já basta. Eu tenho meus desejos e meus sonhos. Eu quero ir além. E não tem nada nem ninguém que vai me impedir. Se eu tiver certo, se eu entender que aquela é a minha força, eu vou para frente sim. Quando você fica apagado e deixa com que o outro guie a sua vida, você acaba se desprestigiando. Você se desvaloriza. E a comunicação é uma grande ferramenta para colocar você acima disso. Não de novo com autoridade, não com força, porque não é quem grita mais alto que tem poder, mas é quem se comunica melhor, que consegue passar para o seu interlocutor o que realmente deseja. Pensa nisso. Isso é uma das reflexões que eu quero propor aqui nessa nossa conversa. Bom, falamos de uma parte ligada ao comportamento. E isso eu entendo que tem que ser um processo que vai ser desenvolvido no seu tempo, do seu jeito. E o seu jeito é o jeito certo. À medida em que você se encorajar, se desafiar, ousar um pouquinho mais, você vai notando um desenvolvimento. E isso vai te motivando cada vez mais para que você possa cada vez mais se desenvolver e se aprimorar, tá? Então, dica, não se cobre tanto. Evite aquela autocrítica que às vezes acaba com a gente sem precisar. Todos nós tivemos grandes desenvolvimentos na vida, temos tido grandes desenvolvimentos. Aí eu pergunto para você, você já saiu andando do colo da sua mãe ou primeiro engatinhou, para depois cair várias vezes, tomar vários tombos e aí sim você se fortaleceu e andou? Não é assim com tudo na vida? O processo de dirigir um carro, você dirige? Quando você ainda não dirigia, era um jovem e andava com adultos no carro, você por acaso fazia como eu? Notava todos os movimentos e pensava, nossa, quanta coisa tem que fazer. Olhar para 3 espelhos, são vários pedais e a marcha, o tal do ronco do motor que me dá a dica do momento certo para mudar de marcha. Isso é tão subjetivo. Hoje a gente faz isso com tanta facilidade que até faz muitas vezes a bobagem de escrever ao telefone ou de atender uma ligação que a gente sabe que não é certo. Por quê? Porque domina tanto aquelas técnicas que até nem se preocupa mais com elas. Assim é com a comunicação. Você vai passar a dominar tanto as técnicas de comunicação que vai passar a se preocupar somente com o seu conteúdo, com a mensagem que você quer transferir para o outro, tá? Isso é um processo. É isso que acontece, é dessa forma, com esse roteiro. Portanto, não se preocupe, não se cobre tanto. Vamos lá então para as habilidades técnicas. Essa é a segunda parte do vídeo em que eu quero expor para você, ou melhor, eu quero lembrar você das habilidades que você já usa. Já notou que durante o vídeo eu tenho manifestado gestos? Eu tenho usado as mãos. Como é que isso acontece? Você acha que eu estou aqui falando e pensando, agora Áurea, levante sua mão esquerda e deixe a palma para cima num movimento de mais ou menos 90 graus. Não estou nem pensando na mão. Ela está aqui se manifestando. Eu costumo dizer que as mãos têm vida própria. Se você as amarra na frente do corpo, atrás, ou coloca as mãos nos bolsos, elas se limitam. É como se uma falasse para a outra, estamos presos, não vamos poder nos manifestar.
Mas se você solta as mãos, os braços naturalmente se movimentam. É claro que os gestos têm que ter concordância com a fala. Eu não vou falar de algo grande e fazer um sinal de pequeno. Eu não posso me contradizer, tem que haver aí um casamento entre a expressividade corporal e a fala. Em relação ao rosto, o nosso rosto faz aí, manifesta muitos músculos. São vários movimentos que acontecem involuntariamente e que eu preciso conhecer para não fazer as tais caras e bocas inadequadas. Então, se eu tenho algum cacuete, por exemplo, enquanto o outro fala, eu estou aqui pensando. Nada de errado em fazer isso. É algo que mostra concentração. Eu posso estar dizendo para você que estou prestando muita atenção em você. O olhar, sempre focado no outro. Olho no olho mostra verdade, passa confiança. Se enquanto você fala comigo, eu estou lá olhando para todo o espaço, olho no relógio, mexo no celular, eu estou mostrando displicência. Ah, mas não é displicência, é que eu estou esperando uma ligação, eu preciso ver se a mensagem chegou. Então é importante que você avise ao outro. Olha, fulano, desculpa, não é que eu não estou prestando atenção em você. Você me desculpa, mas eu preciso ficar atento ao meu celular porque eu estou esperando uma ligação. Nada melhor do que o combinado, né? Tá? Isso é importante sim. O olho no olho passa atenção, passa respeito. Na face, outras caras e bocas podem demonstrar também essa falta de respeito, desleixo. Então é importante que você se conheça. O próprio corpo, no sentido da forma como você se posiciona em pé ou sentado, podem passar mais atenção ou menos interesse. Então é importante que você se lembre de que a postura corporal vai falar muito sem você precisar abrir a boca. Você sabia, né? O corpo fala. Se eu não tiver essa atenção, eu posso passar uma discordância do que quero manifestar e não conseguir atrair, seduzir o comunicador, o interlocutor que está ali na minha frente. O que a gente mais quer quando abre a boca é convencer o outro. O que a gente mais quer é conseguir persuadir o nosso interlocutor para as nossas ideias, para a nossa manifestação. E se eu não passo isso com o discurso coerente ou com a expressividade corporal, eu não estou me comunicando adequadamente. Além da expressividade corporal, tem a expressividade verbal. Como é que eu uso a minha fala enquanto me comunico? A gente já falou aqui da voz, mas tem também o uso da voz, a forma que você usa para dar voz à sua fala. Enquanto velocidade, como é que é a velocidade da sua fala? Você fala muito rápido a ponto da pessoa ficar completamente ligada em você, porque se ela perder um segundo, ela já esqueceu ou já perdeu o seu ritmo. É importante que a fala seja pausada, no seu ritmo, no seu tempo, claro que não de uma forma que faça o outro dormir. Qual é o ponto ideal? É o seu ponto. Você vai entender na manifestação do outro se a sua fala é rápida demais, porque muitas vezes a pessoa diz isso, ai, peraí, você está falando tão rápido que eu não estou conseguindo te acompanhar. Isso é uma grande dica, é um feedback valiosíssimo. Então, se várias pessoas dizem isso, é importante que eu dê uma desacelerada. Ou se você fala tão devagar, toda vez de uma forma tão explicada, que o outro dorme, então é importante que você dê uma acelerada. Tá? Essa avaliação é sua, você vai fazer isso. Ou até pedir o feedback dos outros. Pare as pessoas que realmente te amam e te consideram e peça esse feedback para elas. Olha, como é que você vê a minha comunicação? Mas olha, pode falar tudo o que você achar, porque eu preciso desse retorno para me aprimorar. Feedback é sempre um amigo. Muita gente tem medo de feedback. Acha que o feedback vai ser uma crítica. Não, é diferente. Crítica, na minha visão, é algo que realmente te detona, quer te colocar para baixo. Então vem lá uma crítica. É como quando a pessoa diz, olha, eu gosto muito do seu jeito, mas essa forma que você tem de falar tal coisa assim, isso realmente não está aprovado. Isso não é feedback, tá? Isso é crítica. Agora, se a pessoa te disser o seguinte, eu gosto muito do seu jeito, quer ver uma maneira de deixar isso ainda mais brilhante? Eu vou te dar uma dica valiosa. E se você fizer isso ou aquilo? A pessoa te dá uma opção para você decidir o que você quer fazer. Ela não está simplesmente te dando um diagnóstico fatal de que a sua forma de se comunicar é horrível. Bom, então se é horrível, eu nunca mais abro a boca? É isso que sobra para mim?
Todos nós podemos nos desafiar a cada dia e sermos melhores no que fazemos o tempo todo. Assim é a vida, é por isso que nós estamos aqui. Sempre para nos aprimorar, porque senão a gente já viria pronto, é ou não é? Tá? Então, em relação à fala, a gente tem a velocidade, as ênfases dessa fala. Imagina um exame de eletrocardiograma. Tem lá todo aquele gráfico, não é? Aquilo é como a voz modulada, a voz com energia, a voz que pulsa, a voz que tem altos e baixos. Porque tem um momento de eu falar com mais força, quando eu quero mais intensidade, tem um momento em que eu digo, isso é muito importante, e falo mais alto. E tem um momento em que eu quero desacelerar. E quero que o interlocutor preste atenção em mim, por isso eu vario o tom da fala. Se a voz tiver uma constante, uma frequência igual o tempo inteiro, é como o exame de eletrocardiograma. O coração parou. Se tiver aquele fio na horizontal, a pessoa morreu. E eu não posso deixar que meu interlocutor morra ou durma. Eu preciso deixá-lo atraído pela minha fala. Por isso eu posso usar a voz de uma forma musical, que faça com que ele fique ligado na minha, sem perceber que está muito interessado na minha fala. Tá? Então essa é a dica que eu deixo em relação a ênfase, velocidade, ritmo e tom de voz. Bota essa voz para fora, tem muito som nessa caixa aí. A caixa, o pulmão, você, o que tem aí dentro? Solta isso, o mundo quer ouvir você. Se a gente está falando de comunicação, nós estamos falando de imagem. Qual é a imagem que você passa para o outro enquanto se comunica? Sabe aquela pessoa que numa reunião de negócios fica num canto e não conversa com ninguém? O que ela perdeu com isso? Talvez oportunidades de interação, inclusive para fazer negócios, não era o propósito da reunião? Pois é. Eu sei que muita gente sofre com isso. Gostaria de se jogar mais, de se lançar mais, de ser mais ousado, mas aquele monstrinho que fica ali falando, você acha que você é capaz? Você acha que você pode sair daqui, desse canto, e ir lá falar com o presidente da empresa que você tanto procura e agora você tem essa oportunidade? Se você se deixar dominar por esse monstrinho, realmente nada vai mudar. Se você fizer diferente, tudo pode começar a mudar. Conhece aquela frase do Albert Einstein? Não tem nada mais insano do que você fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito e buscar um resultado diferente. Que resultado diferente você quer na sua comunicação? É se comunicar melhor? Comece com a técnica do 3-2-1. É muito fácil. Você fala 3-2-1 para você mesmo. Numa situação em que, por um momento, você achou que está limitado e que dali você não sai. E que a sua boca não vai abrir, e que você não vai se comunicar. Tá bom, deixa os monstrinhos de lado e faz um 3-2-1 com você. Chega numa reunião de negócios e olha para uma pessoa e diz, é com ela que eu quero falar. E diz para você mesmo, 3-2-1, fui. E vai, se empurra. Se não tem ninguém para fazer isso com você, faça isso por você mesmo. Se lance, assuma o desafio. Você vai ver que depois que você fizer, vai dar ali um calor interno. Talvez você chegue até um pouco gaguejando na pessoa, mas depois que você der a mão e disser, bom dia, meu nome é fulano, eu sou da empresa tal e faço tal serviço. Quem é você? Eu gostaria de te conhecer. A partir dali a conversa vai fluir. É só esse comecinho, gente. Deixa isso ser apenas um pedacinho, não um monstrão, para que você pare de se impedir de vencer. Você pode usar as habilidades técnicas e comportamentais para fazer isso. Mas uma habilidade técnica, já que a gente está falando de imagem, porque as pessoas terão uma imagem diferente de você, um empreendedor de sucesso, que ousa, que busca, que vai atrás. Se não for um empreendedor, um empregado fora da curva, que quer se destacar, que quer estar na linha acima da média. Você sabe, né, que significa medíocre? É estar na média. Medíocre às vezes parece ser palavrão, mas na verdade é a descrição da forma de ser. Se você está na média, fazendo sempre do mesmo jeito e sempre tendo os mesmos resultados, talvez o que caiba nessa definição seja essa palavra. O importante é buscar sempre o mais, o melhor, para mim, porque isso me faz melhor, porque isso me permite ser uma pessoa melhor para mim e para os outros, para as pessoas que me cercam.
Se a gente fala de imagem, a gente fala também das roupas, da vestimenta. Que imagem eu quero passar numa reunião de negócios se eu vou vestido de uma forma inadequada? Por exemplo, nessa palestra, se eu estivesse aqui de corpo inteiro, aparecendo de shorts, bermuda ou mini saia, acho que não ia pegar bem. Ou com uma camiseta regata, talvez não passasse a imagem que eu quero passar. Cada um passa a imagem que deseja. A maneira como você quer ser visto é você que constrói. Se o outro tiver uma ideia errada da sua imagem, é porque você transferiu isso para ele, mostrou isso para ele. Então pense nisso. Quais são as roupas que eu uso na minha vivência profissional, no meu dia a dia, e como isso está passando para o outro a imagem que eu desejo ter? Será que eu sou formal demais para um ambiente informal? Ou será que eu sou mais informal do que deveria ou poderia em determinados ambientes? Tá aí o maior equívoco, muitas vezes, de mulheres e homens que se vestem de forma informal demais e tentam passar credibilidade. Talvez isso seja um tiro no pé. Que tal dar uma olhada em sites que focam esse tipo de assunto, em reparar nas pessoas em que você se espelha e que se identifica, para perceber a forma como elas usam o vestuário, a vestimenta, para poder se destacar. Isso não significa, em hipótese alguma, usar roupas de marca, usar roupas caras. Não. Apenas a visão, a consciência, a noção de que, se você se vestir de maneira adequada para determinados ambientes, você terá transmitido uma imagem mais positiva. Terá das pessoas um conceito mais produtivo. E com isso poderá atingir lugares mais altos do que aqueles que você já ocupa. Essa é a reflexão a respeito da vestimenta, que muitas vezes é tema em revistas femininas, em programas de televisão, que dizem e indicam as gafes que determinadas personalidades cometem. Isso é comum, você já viu. E quais são as gafes que talvez a gente cometa no nosso ambiente pessoal e profissional sem ter a noção disso? Uma vez num treinamento, numa empresa pública, a presidente dessa instituição me disse, depois que eu falei sobre esse assunto, ela me disse o seguinte: então eu vou ter que mudar minha maneira de ser? Só para parecer de uma determinada forma para as pessoas, porque eu ocupo esse cargo de presidente do órgão? E eu disse, a gente nunca deve perder a nossa originalidade. A nossa essência deve permanecer sempre a mesma, senão a gente se torna uma pessoa mentirosa. A gente se torna uma falsidade. Mas a gente deve entender como fazer parte de determinados ambientes sem chocar, nem para mais nem para menos. E ela me disse, eu vou falar a verdade para você. Eu gosto de ser perua, foi o termo que ela usou. Eu gosto de usar roupas chamativas, porque eu gosto de aparecer. Tudo bem, nenhum problema em você gostar de aparecer. Mas se você aparecer tanto ou mais do que o cargo que você ocupa, aí talvez você esteja desconectado com o real, ou desconectado do real. A gente não deve aparecer com roupas ou acessórios ou colares ou cabelos tão chamativos ou mais chamativos que se destaquem mais do que o cargo que você ocupa ou da sua maneira de ser. Essa reflexão é importante para que você conecte as coisas, tá? Quem tem que aparecer mais é a mensagem, é o que você fala, é o propósito, é a missão, e não a roupa ou a vestimenta que você usa. Pense nisso. Vamos falar agora sobre o discurso. Eu já falei bastante sobre a forma para você, e isso é importante porque tá tudo ligado, forma e conteúdo. Não adianta nada ter uma forma muito expressiva, um ator falando, sem conteúdo. Então eu vou falar sobre o discurso. Essa é uma parte que me encanta. Eu adoro o estudo do discurso, o estudo das palavras. Primeiro, eu adoro o nosso idioma. Nada mais bonito do que dominar o próprio idioma. Por isso, vai uma dica de cara. O uso de palavras estrangeiras no meio do nosso idioma sem precisar pode se tornar um exagero. Cuide disso. Em reuniões corporativas é muito comum. Quem não sabe inglês fica totalmente boiando, porque as palavras estrangeiras são tão frequentes que a pessoa não sabe se pensa em português ou se pensa em inglês. E
isso é moda, virou modismo. E parece que se você não está encaixado nesse jeito de falar, você não conhece o idioma ou você não faz parte daquele grupo. E, gente, não é assim. Tem palavras em inglês que já estão muito dentro do nosso dia a dia e do nosso vocabulário, mas tem outras que podem ser descartadas sim. A gente está falando de vocabulário e vocabulário também significa ter variadas palavras para que a conversa flua. Você tem algum colega, conhece alguém ou trabalha do lado de alguém que fala tipo? Tipo assim, o que quer dizer o tipo ou tipo assim? Nada. Significa que a pessoa não sabe dizer alguma palavra ou está com a mania de falar isso, portanto virou um vício de linguagem, e ela substitui o tipo ou tipo assim pela palavra ideal, que deveria estar colocada ali. E eu não estou falando de dizer palavras sofisticadas, aquelas palavras muito elaboradas. Eu costumo dizer que são palavras de dicionário. Você pode dizer o normal, o usual, o que todo mundo fala, a maneira como todo mundo se comunica. Se o tipo virou um vício dentro da frase, é legal perceber isso para poder retirar isso do seu vocabulário. Senão, fica tão comum que nem você percebe. A gente acaba pegando a mania de outras pessoas com as quais convive. Uma vez num treinamento, eu sentei para almoçar do lado do presidente da empresa e ele me disse, eu tenho o vício do tipo. Sabe por quê? Eu tenho 2 filhos adolescentes e eles falam muito tipo. Eu acabei pegando sem perceber. Que bom que você notou, porque realmente no cargo de presidente eu não posso ficar falando tipo toda hora. Oba, que bom, ponto. Tá? Vocabulário significa também ter palavras diversificadas para que o seu discurso fique mais rico, fique cada vez mais atraente. Dentro de discurso, a gente fala também da organização da fala. Será que eu sou prolixo ou sou muito objetivo? Qual é o ponto interessante? Para explicar qualquer coisa, algumas pessoas precisam contextualizar de uma maneira tão extensa que dá sono. Eu posso ir direto ao ponto em alguns casos, ser mais objetivo. Em outros, eu posso fazer uma abertura pequena para que a pessoa se situe naquela conversa e depois sim eu parto para uma objetividade maior. A clareza na comunicação é ouro. E é importante que a gente consiga administrar a fala de uma forma organizada para que seja cada vez mais atraente. Um outro ponto do discurso que eu adoro falar é do discurso positivo. De novo, você conhece alguém que reclama muito? Alguém que quando você diz, tudo bem? A pessoa diz, mais ou menos. Alguém que sempre lembra de um fato ruim e nunca se lembra das vitórias. Sabe aquele lugar onde você chega e o assunto é o governo que administra mal, não que seja mentira, mas esse assunto toda hora cansa. É importante que a gente veja o lado positivo das coisas, o copo meio cheio e não o copo meio vazio. É importante que nas nossas palavras estejam o ânimo, a positividade, a energia, o bem, porque isso quebra o lado negativo. Isso transforma ambientes, isso transforma relações, isso transforma a sua vida. Coloque o discurso positivo na agenda. Deixe isso na pauta de uma forma muito visível, para que você possa cada vez mais manifestar um discurso positivo. Isso também é um hábito. Se no seu ambiente de trabalho, se na sua casa, as pessoas só reclamam, você viciou em reclamar. Desculpa, amigo, precisa mudar essa chave. Senão as coisas também não fluem. A positividade não chega, porque ela não vê portas abertas para entrar. Se no seu ambiente de trabalho, seu colega do lado só fala de tudo que dá errado, comece a dar uma leve cutucadinha. E você está lembrando daquilo que aconteceu de positivo, de vitória na sua vida? Isso eu não estou lembrando. Então, ajude-o a relembrar as vitórias. Por isso eu falei da lista dos pontos positivos no início do vídeo, tá lembrado? A lista está aí ainda? Essa lista pode chegar vou te falar, eu fiz uma lista que chegou a 70 pontos. Nossa, você se acha, hein? Você deve estar pensando. Não, eu consegui reconhecer. Eu consegui parar de me limitar. Eu consegui parar de fazer com que os monstrinhos invadissem a minha mente e fizessem uma tormenta no meu coração.
Eu consegui entender que eu tenho valores sim. É claro que eu não saio falando isso por aí, gente, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é isso. Não é subir no salto. Não é ser a convencida. É reconhecer que todos nós temos pontos positivos e devemos deixar isso à frente de qualquer outra coisa. Porque senão, para que eu estou aqui? Para que eu vim falar para você de comunicação como ferramenta de poder pessoal, se eu não reconheço que eu posso usar isso e que eu tenho isso? Eu quero te encantar, eu quero te inspirar, eu quero te ajudar a transformar a sua vida a partir da comunicação. Para que você pare de assistir esse vídeo ao final e pense, peraí, ela tem razão, eu posso mais do que eu tenho feito. Eu posso avançar ainda mais, me aprimorar e me desenvolver. Eu sei que eu posso chegar lá. Se algum dia alguém te disse o contrário disso, para de ouvir essa pessoa, tá? Ouça o que tem aí dentro, na sua essência. Dê valor para o que você tem de melhor. Com discurso positivo, uso das habilidades técnicas que você já tem e pode aprimorar ainda mais, e as habilidades comportamentais, você pode sim se transformar num poderoso comunicador. Tá dado o recado? Eu sei que o tempo não é tão extenso e a gente não pôde trocar tantas ideias, mas a minha ideia é plantar uma semente. Colocar na sua mente essas reflexões para que, claro, se você estiver aberto para recebê-las, possa usar isso da melhor forma. Eu quero colocar todo o conteúdo à disposição de várias formas que a gente pode usar para interagir. O meu e-mail está aí no vídeo. Se você quiser me mandar um recado, eu estou totalmente à disposição para responder e para que a gente possa continuar esse papo. E quero te oferecer mais uma coisinha. Eu faço toda semana um podcast, um áudio que eu mesma gravo e envio pelo WhatsApp para as pessoas que autorizam. Se você quiser receber, é totalmente gratuito, você pode entrar no meu site, no endereço que está aqui no vídeo e se inscrever. Você vai deixar seu nome, seu e-mail e seu telefone celular e toda semana vai receber um áudio de 3 a 4 minutos com uma dica sobre comunicação. Eu já espalhei essa dica, ou melhor, as pessoas que recebem a dica se incumbiram de espalhar isso para todo o Brasil. Recebo pedidos de DDDs de todo canto e fico muito feliz por poder ajudar as pessoas a refletirem sobre a própria comunicação. A comunicação é um grande e valioso presente que nós temos. E como todo presente, a gente tem que dar o devido valor para ele e saber usá-lo da melhor forma, para que isso nos empodere e nos ajude a empoderar as pessoas também. Empoderar, dar poder, transformar, superar, motivar, tudo isso é a comunicação. E é isso que eu quero oferecer para você. Esse é meu presente, essa é minha oferta, para que você possa usar a comunicação da melhor forma, para se tornar alguém cada vez mais especial. Muito obrigada por essa oportunidade, obrigada por me ouvir. Um grande abraço para você.